Abra por gentileza no livro de Apocalipse, capítulo 3. É Deus. É o cajado. Apocalipse, capítulo 3. E ontem nós tivemos uma consagração abençoada. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Pastor Josimar esteve aqui ontem. E aí a filha dele ministrou uma palavra. E Deus usou aquele homem justamente para dizer, para que nós não venhamos a nos preocupar, porque Deus está separando um exército. Aleluia! E vai fazer parte desse ministério. Aleluia! Eu quero dizer que uma parte desse exército já está aqui. Vocês estão ser colocados. E eu posso ver Deus já começar a trabalhar em algumas vidas, na área espiritual, separando, fortalecendo, para ingressar nas fileiras de guerra e para jogar realmente fogo no inferno. Oh, glória! Glória a Deus! Glórias a Deus mesmo. Aleluia, Jesus. Quantos já acharam Apocalipse capítulo 3? Diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebestes e ouvistes, e guarda-o, e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco. Aleluia. Pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia! Coloque sua Bíblia no assento. Pegue na mão dessa pessoa mais linda, mais cheirosa que está aí do seu lado. Vamos orar nessa noite, em nome de Jesus. Vira para ela e para ele e diz assim: olha, você é uma pérola. Você é uma pérola do Senhor. Soberano Deus, Pai bendito, amado e eterno, louvamos o teu nome, te bendizemos na beleza da tua santidade, te rendemos a honra, a glória, o poder e o louvor que somente a ti, Jesus, é digno. E que nessa noite, Pai, mais uma vez, essa palavra, Senhor, que será liberada ao coração da tua noiva, ela venha ser, ó Pai, como uma palavra que venha trazer efeito na vida espiritual de cada um que tu trouxeste e fizeste adentrar por essas portas. Santo Deus, que nessa noite também essa palavra venha ter poder de edificação, que essa palavra venha ter poder de consolação e de exortação para as nossas vidas. Senhor da glória, à medida que a tua palavra for sendo liberada, meu Senhor da glória, eu te peço que o Senhor vá fazendo a obra de dentro para fora, porque só aí, Senhor, tu podes penetrar, mais ninguém, e através da tua palavra tu podes fazer um efeito de mudança dentro do caráter, dentro, Senhor, dessa pessoa, Pai, que precisa ser transformada. E nessa noite, querido Deus, todos que aqui estamos possamos sair melhores do que entramos, Papai querido, porque estamos aqui para ouvir a tua voz, não voz de homem, mas a tua voz. Então fala conosco, porque os nossos ouvidos estão atentos para tudo que o teu Espírito quer falar à igreja. Assim oramos em nome de Jesus e
e que a igreja diga Amém. e tomar os vossos assentos. Em nome de Jesus. Bem, meus amados irmãos, famílias abençoadas por Cristo Jesus, noiva do Cordeiro, pedras que vivem dessa construção espiritual. O livro do Apocalipse, ele contém a última mensagem de Jesus à igreja. Mensagem esta referente à sua vinda. Então o livro do Apocalipse é a última mensagem de Jesus à igreja. E essa mensagem vai tratar justamente da sua volta, porque ele mesmo disse: certamente, é algo certo, não tem dúvida, venho sem demora. Aleluia. Nós podemos dizer que nos evangelhos nós somos levados a crer em Jesus. Nós podemos dizer que nas epístolas nós somos levados a amá-lo. Mas no livro do Apocalipse nós somos levados a esperá-lo ao seu retorno. Apocalipse, ele tem significado no seu nome de revelação. E o Apocalipse ele vai trazer a revelação da pessoa de Jesus Cristo no seu estado de glória. Nós vamos ver no Apocalipse o Cristo glorificado. O versículo 19 do capítulo 1 mostra a divisão geral, e ela está dividida em 3 partes. A primeira parte da divisão geral do livro do Apocalipse fala das coisas concernentes ao próprio Senhor Jesus Cristo. E isso vai estar registrado em todo o capítulo 1. E estava ocorrendo no tempo do evangelista João. E Jesus diz assim para ele: escreve as coisas que vistes. A segunda parte da divisão geral do livro do Apocalipse fala das coisas concernentes à igreja. Aí vai estar registrada no capítulo 2 e no capítulo 3, e são as coisas presentes, a qual o apóstolo João ele estava vivendo. E Jesus diz assim: escreve as coisas que são. Então é as coisas que vistes, e a segunda parte as coisas que são. E a terceira parte da divisão do livro do Apocalipse fala das coisas concernentes às nações gentílicas e o estabelecimento do reino de Deus através da sua igreja. Aí vai estar registrado do capítulo 4, irmã Georgina, até o capítulo 22, que são as coisas futuras. E Jesus diz para ele: escreve as coisas que hão de acontecer. Nessa noite, nós que aqui estamos, nós vamos nos deter na segunda parte da divisão do livro do Apocalipse, que está registrado justamente no capítulo 2 e capítulo 3, que tratam das coisas concernentes à igreja. Nesses 2 capítulos em apreço, o apóstolo João ele direciona 7 mensagens. O apóstolo João ele vai direcionar 7 cartas a 7 igrejas que existiam na província romana da Ásia. É bem certo que havia outras igrejas, mas aprove a Deus escolher essas 7 igrejas. E essas 7 igrejas representam o ciclo completo da história da igreja em todos os períodos. Quantos me ouvem, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bem, essas 7 cartas, elas são direcionadas ao anjo de cada igreja.
E essas 7 cartas vão falar da condição espiritual que cada uma delas vivia. E isso, querido, nos dá a entender, preste bem atenção no que eu vou dizer nesta noite. Isso nos dá a entender que a igreja é o reflexo da sua liderança, porque tudo passa primeiramente pelo altar para depois chegar ao povo. Meu Deus! Ele diz: ao anjo da igreja escreve. Então, querido, está sendo direcionado para o líder da igreja, a qual vivia em Sardes. Meu Jesus da glória. Nós poderíamos nessa noite falarmos da igreja perseguida de Esmina. Nós poderíamos nessa noite falar da carta endereçada à igreja mundana de Pérgamo. Nós poderíamos falar também da igreja profana de Tiatira. Essa noite também nós poderíamos falar da igreja decadente no amor de Éfeso, da igreja avivada e missionária de Filadélfia, da igreja morna de Laodiceia. Mas aprove a Deus nessa noite separar essa mensagem para nós falarmos da igreja morta de Sardes. Meu Deus. E morte significa separação. Morte significa afastamento. Se nós formos lá em Gênesis, no Éden, o primeiro casal, ele foi afastado de Deus porque ele desobedeceu a ordem dada pelo Senhor de não comer da árvore do bem e do mal. Por eles terem comido, eles desobedeceram e pecaram diante do Senhor, e eles foram afastados da presença de Deus. Morte fala de separação. Se você vai no livro do profeta Isaías, capítulo 59, ele profetiza dizendo: as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então morte significa afastamento, separação. Meu Deus. E o que evidencia o óbito na igreja de Sardes é o que, pastor? São os pecados. São as heresias que estavam entrando dentro da igreja de Sardes e impedindo a operação do Espírito Santo dentro da igreja. E é por isso que o Senhor diz para João, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que têm nomes de que vives, mas estás morto. Para uma igreja ser considerada pelo próprio Senhor Jesus Cristo como uma igreja morta, ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele se apresenta como aquele que tem a vida. Porque a igreja que não tem a operação do Espírito Santo na plenitude do seu poder e sabedoria e na perfeição da sua operação, é uma igreja morta. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O que dá vida à igreja, irmão Eduardo, é quando o Espírito Santo tem a liberdade para agir no meio dela. A igreja pertence a Cristo, amém? Aleluia, amém. E a liderança da igreja está na mão direita, debaixo do seu controle. Amém. O importante não é o que o pastor quer fazer com a igreja, mas o que o Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja, deseja que seja feito. Glória a Deus, aleluia. Então não é o
Glória a Deus. E ele diz assim: tem nomes de que vives, e estás morto. Essa frase, ela ilustra perfeitamente a diferença entre reputação e caráter. Reputação, o que é, pastor? É a boa fama da pessoa. É aquilo que as pessoas acham dela. Eu posso chegar aqui e dizer: o Eduardo é uma pessoa amável. A irmã Georgina é uma pessoa bondosa. A irmã Joelma é compassiva. Isso se chama reputação, boa fama, aquilo que as pessoas veem. Mas caráter não. Caráter é aquilo que realmente a pessoa é. Meu Deus. Caráter é o que Deus realmente pensa a teu respeito. E o que Deus tem pensado a teu respeito? Essa é a grande pergunta dessa noite. Como é que Deus tem pensado a teu respeito? Como é que Deus tem te visto? Meu Deus, aleluia. Pergunta para o seu irmão, como é que Deus tem te visto? Porque as pessoas, elas só veem por fora. É Deus, fala Deus. Mas Jesus vê o homem na sua essência. A Bíblia diz que os olhos dele é como chama de fogo. Ele olha o que está dentro do teu. Meu Deus. Essa noite, querido, ninguém pode enganar ele. Porque ele está olhando para dentro do teu coração. Ele está vendo tudo que está aí. Você pode enganar, você pode enganar, irmão. Mas a Deus você não engana. A boa fama de Sardes, a reputação de Sardes não ocultou aos olhos de Deus a sua verdadeira natureza. Tem nomes de que vives, mas estás morto. Tinha boa reputação, mas não tinha caráter. Meu Deus. E ele diz assim: conheço as tuas obras. Deus, aleluia. Tu pensa que Deus não conhece as tuas obras? Glória a Deus. Tu pensa que Deus não está vendo? Glória a Deus. Eu estou na igreja. Glória a Deus. Ele tem na mão dele, querido, as 7 estrelas. Ele tem um controle, está vendo tudo. Aleluia. Ele conhece a intenção de cada coração do pastor. Deus, A real intenção do pastor ele conhece. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras, e as tuas obras não são perfeitas diante de meu Pai. Porque tem de pastor cujo coração anseia por outras coisas a não ser direcionado a que Deus quer estar cheio. Meu Deus, aleluia, Jesus. É Deus. Então, se as obras não são perfeitas, é porque havia defeitos. As obras da igreja de Sardes precisavam ser aperfeiçoadas. E o problema de Sardes não era a atividade da igreja. Porque a igreja de Sardes tinha atividades. Mas as atividades da igreja de Sardes não eram corretas. As intenções do coração, da liderança e que trouxe reflexo na igreja não eram corretas. Eram imperfeitas. Por isso que ele diz: as tuas obras não são perfeitas diante de vontade. A igreja de Sardes, quando você vai estudar, ela era uma igreja cooperada. Havia cooperação do povo na igreja. Os seus cultos eram bem frequentados. A igreja de Sardes, ela tinha organização. Todo lado, o estereótipo de uma igreja ativa estava ali, com as suas programações. E isso lhe dava título de uma igreja viva, em nomes de que vives, pelas atividades que a igreja possuía. Então o problema de Sardes não era
a ausência de obras, mas a falta de integridade delas. As obras realizadas em Sardes não eram íntegras. Meu Deus. As obras realizadas, irmão, em Sardes não eram leais. Havia muitas coisas escusas por trás. E o Senhor diz: as tuas obras não são perfeitas diante do meu Pai. Diga: Deus tudo vê. Fala para o Senhor: Deus tudo vê. Deus tudo vê. Oh, glória. A igreja de Sardes, ela era dirigida e programada sem a orientação do Espírito Santo. Infelizmente, nós hoje nos nossos dias, o retrato de Sardes está aí. As igrejas hoje, elas são conduzidas como se fossem empresas. Sim ou não? Sim. As pregações são pregações à base de técnicas e conhecimentos humanos, sem a unção do Espírito Santo, que vai trazer toda a diferença. O que nós temos visto são os cultos frios, as orações que não ultrapassam nem o teto da igreja. O que nós temos visto são as ofertas que não são contabilizadas nas tesourarias celestes. São as piores ofertas. Eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando, querido, de oferta, a sua vida íntegra diante de Deus, que não é contabilizada diante do Senhor. Meu Deus. É por isso que quando Deus, Ele olha para Abel e Caim, diz as Escrituras que Ele olha primeiro para Abel, para depois olhar para a oferta de Abel. Porque não adianta, querido, você ofertar se você não agrada a Deus. É, se a Deus. tua conduta não é de agrado a Deus. A oferta de Caim não era agradável, porque Caim não andava de acordo com aquilo que Deus queria. Meu Deus. Então as ofertas das igrejas não são contabilizadas. As pessoas entram dentro do santuário, oferecem sacrifício de louvor, e o sacrifício não é agradável a Deus. O que nós estamos vendo são mensageiros sem mensagens em cima dos seus púlpitos. São chamados animadores de auditórios. São chamados, queridos, os atores religiosos, os agitadores de emoções. Eles estão aqui pregando, agitando a emoção da massa, e quando acaba tudo, eles vão embora e a emoção vai embora junto. Mas o meu desejo é que a pregação fique fixada no coração sagrado. Como aqueles dois discípulos a caminho de Maús, quando Jesus falava, quando Jesus foi, eles disseram assim: "Ele que o nosso coração ardia quando Ele nos falava." O importante é o que vai ser quando nós sairmos daqui. Glória a Deus. Porque isso daqui é uma beleza, é uma maravilha. Deus pode estar movimentando, Deus pode estar agindo, mas quando nós sairmos daqui, querido, e o nosso dia a dia continuar, como é que vai estar a nossa vida espiritual diante de Deus? É por isso que tem que ter ação do Espírito Santo. Quando nós nos reunimos aqui, é para que nós possamos nos encher, para que nós possamos nos revestir, para que Deus possa operar nas nossas vidas, para que quando nós sairmos aqui, querido, tenhamos forças para proclamar que só Jesus é o Senhor, que só Jesus é o Senhor, que só Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. As pessoas que têm ido às igrejas nesses últimos dias, eles têm experimentado mais um encontro com os homens e seus cerimoniais do que aquele verdadeiro encontro com Deus e a sua inesquecível majestade e poder. Nosso desejo é entrar por dentro das portas e já sentir a presença, aquela coisa gloriosa, sabe, que nos impacta, que nos faz chorar, que nos quebranta, aquela presença, aquele algo glorioso que só quem experimenta sabe.
igreja tu entra frio e sai frio. Tu entra vazio e sai vazio. Mas a nossa oração é que para que o Espírito Santo esteja presente como ele faz. E ele diz: não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Sardes era uma igreja oca. Sardes era uma igreja vazia. Não tinha o preenchimento da ação do Espírito Santo. Embora o exterior de Sardes fosse aparentemente perfeito, o interior de Sardes estava morto. E Jesus diz lá em Mateus 23: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e mortos e de toda imundícia. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção. Olha para mim. Uma igreja morta não tem problema com heresias. Uma igreja morta não tem problemas de perseguição. Uma igreja morta não tem problema com adversário. Sabe por quê? Não vale a pena ele investir, porque a igreja já está morta. Meu Deus. E há sinais de que há morte na igreja. E o primeiro sinal de morte na igreja é quando não há crescimento. Eu estou falando de crescimento espiritual. É por isso que na semana passada eu pedi para você fazer uma análise da tua vida espiritual. Desde que você entrou dentro desse lugar, você tem crescido espiritualmente, você tem amadurecido espiritualmente. Aleluia. Você tem se alimentado. Glória a Deus. Você tem recebido da parte de Deus. Tem que haver crescimento na tua vida espiritual. Porque, querido, se não tiver, é sinal que é morte na igreja. E precisamos rever conceitos. Glória a Deus. Um outro sinal que é morte na igreja é quando não há compaixão, falta compaixão na igreja. Uma igreja que não tem amor pelos necessitados, pelos órfãos e pelas viúvas, e que não vão atrás dos perdidos, é sinal que a igreja está morta. Posso ouvir o glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O terceiro sinal que é morte na igreja é quando não há emoção. Uma igreja que não chora com os que choram e não se alegra com os que se alegram é uma igreja morta. Porque tristeza e alegria são sinais de vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, se você não chora porque aquele que chora e se alegra com aquele que se alegra, é sinal que você já está morto. E você precisa nessa noite, querido, experimentar o sangue desse Filho de Deus que está aqui nessa noite, que vai te ressuscitar dos mortos, que espera que o nome de Cristo se manifestará. O sinal de morte na igreja não tem unidade. Uma igreja dividida. Uma igreja, querido, que não faz parte e não faz questão de ser membro do mesmo corpo. Fala para o seu irmão que está do seu lado: você é membro do mesmo corpo. Eu faço parte desse corpo que você faz. Então nós temos que ter unidade, porque você sozinho não faz nada, querido. Esse dinheiro é mínimo, é mínimo que se fala? Mindinho. Você tem valor dentro desse corpo. Você pode ser o pequenininho do corpo, mas você é importante para o corpo. Aleluia. O corpo
vigilante. Ser vigilante. Tem muitas igrejas caindo por falta de vigilância. E Jesus está lá no Getsemane. Ele chega para Pedro e diz assim: Pedro, nem por uma hora pudeste vigiar. O Espírito na verdade está pronto, mas a carne está nada pronta. É Deus, aleluia, Jesus. E Paulo, quando escreve à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, verso 6, ele diz: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Os que dormem e se embriagam fazem de noite. Nós, porém, que somos de dia, sejamos sóbrios. Aleluia, glória a Deus. Ser vigilante. E o versículo vai completar: mas se não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e não saberás a hora que eu virei a ti. Você quer abrir a sua Bíblia, Apocalipse 16, versículo 15? Olha o que Jesus vai dizer a respeito da vigilância. Apocalipse 16, 15. Vai dizer assim: eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que Vigia. e guarda as suas vestes, para não andar nu. Meu não Deus. E não se veja a sua vergonha. Meu Deus. Então o que você tem que fazer? Guarda a tua conduta. Guarda